Então, aqui a gente tem essa simulação aqui, 50 mil. Aí botamos aqui como self-employed, como a gente falou anteriormente, vamos botar 283 com tax, tal, de personal tax. Aqui seria, basicamente, duas pessoas, um employee, um self-employed, whatever. Aí um CPP como self-employed, 2.565, ou seja, então, pegando 50, diminuindo essa despesa, você tem um taxable income de 47. Então, para 47 net, você teria um imposto a pagar de 13 mil. Ou seja, quanto sobra? Sobra 34. Então, como self-employed, com net income de 50, vai para o teu bolso 34. Beleza? Beleza, agora vamos ver como corporation. Como corporation, a gente tem que fazer algumas observações. A gente colocou o mesmo income, 100. A mesma despesa, 50, a gente só botou mais um ali, que seria a despesa para incorporar. E pegamos os 34 que sobrou, colocamos como despesa. Aí está aqui uma coisa bem interessante. Como sole partnership, o que você paga para você mesmo não é dedutível. Porque, como nós falamos, a empresa é você, você é a empresa. Então, sobrou lá, você retira. Eu tenho muito cliente, não, mas não sobrou nada. Chega, não, sobrou. É que você utilizou para pagar suas contas. Então, mas eu paguei minhas contas. Não sei, mas como self-employed, não é possível você deduzir as suas contas pessoais. É só do business. Como corporation, como eu falei ainda há pouco, normalmente, quase sempre, depende da configuração de cada um, mas a gente inclui o shareholder como employee. E ele, como employee, esse salário que ele recebe vira despesa para a corporation. Então, você está aumentando a despesa da corporation. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente pegou os 34, que seria o que sobrou lá como self-employed, colocou como salário, que virou despesa. Então, você tem um net income de não mais de 50, você tem um net income de 14. Aí você tem aqui, simulamos uns 3 mil de contador, mais ou menos, e aí você tem um taxable income, que você pega 14.969, menos 3, 11.969. Aí aqui, conforme nós já falamos também, considerando esse cálculo aqui para a corporation de New Brunswick CCPC, ou seja, onde você tem, controlando a corporation, pessoas que são residente permanente ou canadense. Então, você tem um valor a pagar de imposto de 1.376, ou seja, então você tem um lucro de 10 na corporation, após pagar o imposto. Aí você tem que fazer um cálculo ainda do teu salário, porque você ganhou 34 de salário, só que ele vai ser tributável. Aí tem um net de 27, mais um pequeno tax refund que você vai ter. Ou seja, qual é vamos dizer assim, o resumo dessa tela aqui? Considerando um net income de 50 mil em New Brunswick, você vai ter, tanto como self-employed como corporation, é claro, lucro, mas você vai ter uma diferença, considerando a corporation e self-employed, de mais ou menos uns 4 mil dólares. Como eu falei anteriormente, num primeiro momento, o valor de 3 mil dólares, ele assusta como custo de um contador. Mas a economia que você tem, você paga esse contador e sobra. Então, com essa tela aqui, o que a gente pode, assim, basicamente entender? Quando você tem um net income 40 a 50 mil, a partir desse valor, em termos financeiros, porque às vezes você precisa incorporar com income de zero, por causa de proteção patrimonial, etc. e tal. Mas financeiramente falando, a partir de 40 mil já vale a pena você incorporar, de net income. Por isso que eu falei no início, tem pessoas que me procuram, não, comecei o meu negócio agora, não sei nem quanto... Não, então começa sole propriety ou partner, se você tiver um parceiro, começa dessa forma. Agora, se você for sole propriety e você tiver um net income lá em cima, vai pagar muito imposto. Como a gente viu aqui, na primeira coluna como self-employed, para um net income de 50, 13 mil imposto. Então, a gente vai ver, eu fiz a simulação para 50, 75 e 100. Claro que quanto maior é o teu net income,
maior essa diferença, mais vale a pena você incorporar. Mas o que a gente recomenda? Claro que tem que verificar caso a caso, mas, no geral, a partir de $40 mil de net income, já vale a pena incorporar. Beleza, então vamos para outra aqui, 75. Aí o mesmo conceito, só que um income maior. Então, com 75 mil, contador, CPP e tal, você tem um taxable income de 71 e você vai pagar de 71, você vai pagar 22 de imposto, sobrou 49. Beleza, como corporation, aí você pega os 49 que sobrariam lá no self-employed, coloca como salário, que isso vai ser despesa dentro da corporation. Então, você tem um net de 24, aí o custo do contador, você tem, então, um taxable income de 21, e você tem, mais uma vez, percebe que eu estou sempre frisando, o quanto você vai ter na corporation de imposto a pagar é em New Brunswick, mas para CCPC. São empresas que têm como controlador ou um PA ou um canadense. Como eu falei, é possível, até uma colocou, é possível como não residente ter uma corporation? Sim. Precisa nem estar no Canadá, pode estar no Brasil. É possível sim. Só que o imposto não é 11,5 nos primeiros 500 mil. Porque como é que é a tributação para CCPC? Os primeiros 500 mil, 11,5, a partir de 500 mil, 26,5. Para quem é não CCPC, ou seja, quem é residente temporário, ou para quem é não residente, é 26,5 para qualquer faturamento. Então, lógico que, de repente, 50 mil não se enquadra, mas aí a gente pode fazer um contato posteriormente e verificar. Não, então, para quem é não residente, aí já vale a pena ter um income maior, um net income maior para conseguir fechar a conta. Aí a gente tem que verificar. Mas nessas hipóteses que eu coloquei, com um net income de 75, a corporation vai pagar 2.516, aí você pega o 49 mil de salário, o net desse salário dá 37, tem um valor de 64 para pagar de imposto, ou seja, basicamente sobra 56. Parte como employee, parte como corporation. Ou seja, quando você compara com self-employed, diferença dá 7.700. Ou seja, você paga o contador e ainda tem uma sobra. E por último, a gente faz a conta com 100 mil, que quanto maior o net income, maior vai ser o benefício. Então, com 100 mil, aí para lá o mesmo valor de contador, tem 96 de taxable income, vai pagar 31, mais ou menos aí quase um terço que vai pagar de imposto, e vai sobrar 65. Aí, como corporation, você pega os 65, coloca como salário, que na corporation você pode, considerando que é New Brunswick e que é uma CCPC, que é uma empresa que é controlada por residente permanente ou canadense, paga 3.500 para um taxable income de 30 mil, sobra 27 na corporation, o que foi pago como employee deduz os impostos, ou seja, a diferença entre corporation e self-employed é 9.598. E o céu é o limite. Quanto maior for no net income, maior vai ser essa diferença sempre, sempre e sempre. Agora, só para finalizar, para a gente abrir para as perguntas, em relação aos programas governamentais. Basicamente, os programas governamentais, eles foram, como é que eu vou te dizer, impulsionados no período de pandemia, tanto que teve um primeiro pronunciamento em 19 de março de 2020 do primeiro-ministro, falando que o governo ia dar uma série de subsídios, tanto para a pessoa física, mas também para business. Então, começou lá o CERB, que depois mudou de nome algumas vezes. Aí veio o CIBA. O CIBA é o Canada Emergency Business Account, para pessoas que tiveram redução de income. Então, basicamente, ele começou com 40 mil, ele começou só para a empresa que tinha folha de pagamento por acima de 60 mil, aí depois veio, mas eu sou self-employed, eu não tenho funcionário, mas eu também, minha empresa parou por causa da pandemia. Aí mudou, aí além, podia ser de payroll, que começou 60, foi para 20 mil dólares, depois, não é só quem tem payroll, não. Para quem tem também no deferrable expense, ou seja, despesa que não é diferida.
de até 40 mil, e aí foi aumentando o leque de oportunidade, aumentando as pessoas que poderiam. Começou com 40 mil de loan, e depois teve um adicional de mais 20 mil, e para quem pagar isso, quem pegou 40 mil e mais os 20 mil, 60 mil emprestado a taxa free para o governo e pagar até 31 de dezembro de 2022, vai pagar só 40 mil. O governo está perdoando 20 mil, ou seja, o governo está dando 20 mil. Infelizmente, é um programa que ele terminou 30 de junho. Então, mas o governo teve outros programas, como ainda tem, para empresa que paga aluguel comercial. Então, o governo dá um subsídio para aluguel. Aí ele teve o Temporary Wage Subsidy, que é do SOC Deduction, ou seja, uma empresa que tem funcionário, que ela tem um salário bruto e um líquido. A diferença é a SOC Deduction que ela tem que pagar para o governo. O governo dava um desconto de 10% desse valor. Então, tem esse benefício. Também veio o Canadá Emergency Wage Subsidy, que ele começou também lá atrás e agora ele entrou, vai ser descontinuado, se não me engano, em outubro, e vai mudar para o CHRP. Basicamente, é o Canadá Hiring, é um outro benefício que o governo está criando para estimular a recontratação de funcionários. Mas é basicamente o benefício que você pegava como base ou o mesmo mês do ano anterior, perdão, o mesmo mês do ano anterior, ou base janeiro e fevereiro de 2020, porque foi o período pré-pandemia. Então, você pegava o teu faturamento, no caso, o teu salário, uma série de requisitos desse período, e conforme o tempo, o governo fazia diversos cálculos para verificar o quanto caiu o teu faturamento, o quanto você deixou de faturar, para saber o quanto de benefício, de quanto desse benefício você tinha. Isso, entre outros, relacionado à pandemia. Mas, além disso, tem diversos outros que não é relacionado à pandemia, que você paga juros, tem diversas agências de fomento, agências de startup. Então, o que a gente pode concluir? O governo do Canadá ele incentiva o empreendedorismo. Isso é um fato. Então, você tem alguns tipos de empréstimo, lógico, é provado, você tem que provar lá o teu tipo de negócio e tal, que você tem alguns tipos de, vamos dizer, empréstimos, de loan, funding, que ele não tem nem que devolver. Ele é sem retorno. Então, mas, lógico, geralmente, esses tipos de funding são para empresas mais estruturadas ou empresas que estão começando, startup, você tem uma série de pré-requisitos, mas o que não falta são possibilidades. Agora, as possibilidades você tem que ir atrás dela. Tem muitas delas, eu não conheço, tenho certeza que eu não conheço todas, mas muitas delas você tem que ir desvendando. Eu tenho aqui, depois, se vocês quiserem, eu tenho um link que é interessantíssimo do governo do Canadá, que você diz o que você quer, o que você está buscando de funding, de investimento, e ele vai te dizer onde você pega, o site que você tem que ir. Então, isso é muito interessante, posso disponibilizar isso para vocês. Então, gente, basicamente, isso que eu tinha preparado hoje, a gente vai daqui a pouco estar abrindo para as perguntas, para a gente estar falando sobre. O que eu queria só acrescentar, já pincelei no início, quando a gente estava aguardando eu poder estar inserindo aqui minha tela, basicamente, a gente já oficialmente, na verdade, vocês em primeira mão estão sabendo isso, a gente não começou nenhuma divulgação ainda, nem nada, porque dia 17 de setembro eu estarei em Moncton, a gente vai estar verificando o nosso espaço comercial, onde a gente vai estar iniciando a nossa operação, e eu estou me predispondo para aqueles que desejarem, no dia 17 de setembro, se eu não me engano, é uma sexta-feira, exatamente, dia 17 de setembro, sexta-feira, agendar um horário para atender presencialmente, para a gente discutir, você colocar a tua situação, os que se sentirem confortáveis para isso. Sabemos que ainda estamos numa pandemia, com todos os cuidados necessários, mas eu me coloco à disposição sem custo nenhum